começando agora, você nem deve olhar para a Braskem, para a Vale, para a Petrobras, na nossa opinião. Elas são belíssimas empresas, pagam bons dividendos. Eu acho que isso acaba, muitas vezes, oferecendo algumas oportunidades. Controlador maravilhoso, empresa maravilhosa, negócio fenomenal. Você pega, por exemplo, um Banco do Brasil, você está pagando 3 vezes lucro do papel. Tão simples quanto isso. Quando a gente fala da Braskem, ou de outras empresas também, como Vale, Bradespar, você vê, a própria Petrobras também, né? Essas empresas não necessariamente são para as pessoas que estão começando no mercado financeiro. Bem lembrado. O comportamento de quem está começando no mercado financeiro deve ser o beabá mais simples e puro possível. O arroz com feijão. Arroz com feijão. Por quê? Essas pessoas precisam ver o dividendo cair na conta. Muitas delas, a maioria vem de renda fixa. Ela ainda não entendeu, por mais que ela fale que ela entendeu, ela ainda não entendeu o conceito exato do que é dividendo versus renda fixa. Essa comparação de falar, eu recebo 8% ao ano de dividendo e a renda fixa paga 12, sei lá, 13, alguma coisa assim, é uma comparação errada. O tempo de jornada em que a pessoa que está nos assistindo aí tá levando. Você está começando agora, você nem deve olhar para Braskem, para Vale, para Petrobras, na nossa opinião, em função de serem ações que, assim, em algum momento, pode ser que elas parem, por exemplo, de pagar dividendo em função de uma commodity que caiu absurdamente, como já aconteceu, por exemplo, em 2016, 2015, no caso da Petrobras. A Petrobras ficou, acho que 4 anos sem pagar dividendo ou pouquíssimos dividendos. Você tem que se colocar na jornada. Mas onde que eu tô? Eu tô, sei lá, tô 3 anos fazendo a jornada, não vivo de dividendos ainda. Cara, eu não posso me arriscar em nada que não seja banco, energia, seguro, saneamento e telecom, que é o que a gente chama de BEST. A gente fez meio que um mapa para que as pessoas comecem, começa por aqui. Não é que você vai fechar o olho e vou comprar tudo que tem em banco, energia. Não é assim que funciona também. Se você já tem essa bússola, dentro daqui você já vai falar, bom, mas quais empresas aqui dentro continuam pagando dividendos por pelo menos 5 anos, não pararam de pagar bons dividendos? A gente tá falando de Vale e Petrobras por conta de percepção comportamental em relação ao investidor. Elas são belíssimas empresas, pagam bons dividendos. Num cenário comum de preço de minério de ferro, de petróleo, elas vão pagar, vão continuar orbitando bem. Então acho que tem que olhar muito sob essa ótica de quem tá vendo e qual que é o momento que está no mercado de ações. Você tem um mercado com uma volatilidade cada vez maior. Né? Então, eu acho que isso acaba, muitas vezes, oferecendo algumas oportunidades de você momentaneamente entrar numa empresa que consegue te oferecer um yield bem interessante. Tem muito a ver também com valuation, obviamente. Né? Então, porque o yield nada mais é do que o dividendo em função da cotação. A partir do momento que o denominador de escola, a cotação vai para as alturas, o yield vai ficar baixinho por melhor que seja o dividendo. O que eu gosto de dizer é que nos Estados Unidos, tipicamente, as pessoas pagam caro por um lucro futuro que pode não vir. Aqui, a gente consegue pagar barato por um lucro que já se mostrou no passado. Você pega, por exemplo, um Banco do Brasil, hoje, valor de mercado, sei lá, uns 120 bi mais ou menos. A empresa deu um lucro ridiculamente ruim nesse primeiro trimestre, menos de 4 bi, acho que foi 3,5 mais ou menos. Mexeu no guidance, então era uma faixa de 22 a 26 bi no ano, virou 18 a 22, ponto médio 20 bi no ano. Esses 20 bi, se ele realmente der esse lucro, vai ser metade do que ele deu em 2024, que foi 40 bi. Então, se você falar, poxa, eu acredito que talvez esses 40 bi possam voltar a existir no futuro, você está pagando 3 vezes lucro o papel. Tão simples quanto isso. 60% do book value, o valor patrimonial do Banco do Brasil hoje é 33 alguma coisa, está negociando a 20. Eu acho que são essas diferenças que você olha lá fora, realmente me parece que o dividendo pode ser que não seja a estratégia mais interessante, até porque em teses de growth você vai precisar do capital para crescer, né? Perfeito. Então, para que eu vou ficar retornando para o acionista se eu tenho data center hoje em dia para construir, né? Eu queria entender quais critérios vocês olham que eles são absolutamente inegociáveis na análise. Os critérios qualitativos e os quantitativos. Começando pelo quali, para mim é governança. É o controlador sério. Ser sócio de bandido, assim... E tá cada vez mais comum empresa que tem sócio bandido, né? Infelizmente, você descobre isso às vezes já estando no papel, mas eu prefiro hoje em dia nem colocar o pezinho ali para ver como tá a água. Melhor não porque arriscar. É a base, né? uma hora ou outra você vai tomar um boné. Aí me vem o ponto que você trouxe de Unipar, né? Governança é eu vou me associar com quem eu confio, né? Você sócio, quando compra uma ação, você sócio da empresa que você sócio confio. Aí a empresa me chama uma OPA para fechar o capital no momento anterior a uma distribuição cavalar de dividendos. Eu acho que aí? existem níveis e níveis de problemas de governança. E assim, cá entre nós, é difícil você olhar para uma empresa no Brasil que não tem alguma coisinha ali, né? que você vai, né? Então você pega uma empresa maravilhosa,
tipo uma Vale, putz, ainda tem uma interferência estatal, tem uma coisa ou outra errada que acontece e tal, mas são coisas que eu consigo suportar. Existem outras que já está comprovado que é um problema com o controlador, é um cara que não é idôneo, ele já teve tais casos aqui públicos, ele já se envolveu em tais e tais episódios. Sim, você pode estar até disposto a correr esse risco, mas tem que ter um preço muito interessante. Naquela época da Unipar, eu acho que o preço era o que mandava. Porque você falava, poxa, eu tô tendo um desconto tão excessivo para um problema de governança que na nossa análise lá não era dos mais sérios, tá? Até por conhecimento de controlador, tudo. Era uma coisa que dava para correr esse risco. E tanto se mostrou correta que estamos lá até hoje. Maior posição do Barsi. Pô, feliz da vida. Controlador maravilhoso, empresa maravilhosa, negócio fenomenal. Agora, por outro lado, você muitas vezes não tem um desconto tão excessivo e está correndo um risco ali que você até já conhece e sabe que é maior. Então, ponto da governança é esse. Quantitativo, a nossa premissa é o dividendo, né? Então a gente gosta de empresas que ou estejam pagando bons dividendos ou em algum momento venham a pagar. Para essa empresa pagar dividendo, ela tem que gerar caixa. E para gerar caixa, ela, assim, eu acho que a natureza do negócio é muito importante. Que às vezes você tem negócios bons passando por momentos ruins. Então, um fluxo de caixa que seja relativamente recorrente, crescente e consistente, isso é uma premissa para um bom dividendo futuro. Mas olha que engraçado, eu sempre falo que investir é comportamento, mais comportamento do que análise às vezes. A dona Carmen, ela fez assim, olha, Fábio, eu não compro mais bancões porque eles tiveram que reduzir muito o payout, eu não quero saber disso porque eu preciso pagar minhas contas no final do mês. Então ela só começou a comprar elétrica desde então, porque todas as elétricas da carteira dela, no momento de pandemia, que foi um dos momentos mais difíceis para a humanidade inteira, ela estava recebendo belíssimos dividendos de Taesa, de CPFE, de Copel, e ela tomou essa decisão que é dela, eu não compacto isso, mas enfim, ela também já tem bastante tempo de mercado e ela simplesmente foca em empresas de energia. Não estou falando que fazer só isso talvez seja interessante, mas é uma bússola certamente para o investidor iniciante, para que ele não erre. Eu acho que você consegue se manter fiel à nossa estratégia e é isso que vai fazer você prosperar para o resto da vida. Porque a partir daí você constrói a base sólida. É aquela história de você construir uma raiz tão forte que você fala, a partir daqui, e nos próximos 10 anos com certeza a gente vai passar um monte de crise, o mundo vai passar por uma pancada de crise, o Felipe falou e muito bem, né? Tipo, a cada dia tem uma crise nova, né? Seja no Brasil ou no planeta. E isso inevitavelmente impacta o nosso mercado e a melhor coisa que pode acontecer em termos de mercado de capitais, porque você vê uma ação que está cotada a 30, vale 15 por algum motivo que não necessariamente às vezes reduz o lucro dela, propriamente dito. Então você tem o quê? Uma baita oportunidade de compra. Só de você não errar nesse princípio, você já consegue prosperar assim ad eterno para tua carteira. Não, e para nós também tem, acho que o componente é o componente local, né? A gente, assim, pega o telefone e liga para o RI de alguma empresa para perguntar alguma coisa relacionada ao que está acontecendo. É bem próximo, é bem fácil isso. A gente vai visitar a empresa, também é um negócio bem tranquilo. A gente consegue marcar, visitar, ver o que está acontecendo. Eu acho que isso também gera, de alguma forma, uma conexão em relação ao que você tá colocando em carteira. Porque muitas vezes as pessoas que estão no mercado, vem aquele tickerzinho e acha que não tem nada por trás daquilo lá, mas por trás tem uma empresa gigantesca com famílias sendo sustentadas, impostos sendo pagos, gerando valor para a sociedade e tal, e a galera não consegue ver isso. Agora, a gente não é contra você investir lá fora, a gente é contra você investir lá fora sem ter um motivo bem especial para investir lá fora, muito por conta das coisas que você falou. Você vai pagar imposto, você vai pagar taxa para você mandar dinheiro lá para fora. Isso tudo vai acabar, de alguma forma, prejudicando o seu compound ao longo dos tempos. Isso é natural. Agora, chega alguém para nós e fala assim, olha, eu quero viver nos Estados Unidos, eu quero ganhar em dólar mesmo, só lá, eu quero construir minha vida lá, minha família lá, tal, não sei o quê. Você tem como seguir uma estratégia lá. Obviamente, se você tiver digamos assim, uma estratégia tributária muito boa para você seguir, aí é uma outra coisa. Agora, nós somos, acho que, terminantemente contra você investir lá simplesmente porque... Modismo. Exatamente. Olha aqui o meu celular da Apple, sabia que eu sou sócio? Eu tenho 2 ações da Apple. E tem uma outra coisa, né, Fabião? Assim, o nosso tempo é finito. Você tem escassez de tempo, todo mundo tem escassez de tempo. Você pega alguns fundos grandes, fundos extremamente competentes, alguns desses fundos resolveram ter uma estratégia internacional também. Alguns deles voltaram atrás, porque fala, poxa, o nosso... Meu diferencial é o Brasil o mesmo. meu diferencial competitivo está aqui. Por mais que eu monte um escritório em Nova York, em Londres e tal,
é difícil eu ter esse mesmo nível de acompanhamento. Então, O resultado comprova. Você olha os fundos brasileiros que estão fazendo gestão lá fora, assim, Performance. poucos têm uma performance acima do que um ETF barato Pois poderia entregar, né? pois é. Então, assim, muita gente eu acho que entra nessa pelo hype e pelos motivos errados, né? Porque fala, pô, aquela velha história, Brasil vai virar Venezuela. Aí o dólar vai para 6, aí o cara vai falar, essa é a hora que eu vou mandar dólar para fora e que eu vou comprar bolsa americana. O cara que fez isso no final de 2024 tomou na cabeça, porque ele podia ter deixado esse recurso aqui, comprado bolsa brasileira, perdeu no câmbio e perdeu na bolsa, né? Dependendo da ação que comprou. Então, a gente acaba olhando muito o que tá barato, que é moleza. E muitas vezes a moleza tá aqui.